O assunto de hoje é a definição de funções periódicas. A gente vai trabalhar com as funções periódicas definidas nos reais. Uma função f de t é dita periódica de período t ou t periódica se os valores dela se repetem de t em t. Denotando o período por t maiúsculo e a variável de definição da função por t minúsculo, a gente tem f de t mais t maiúsculo igual a f de t para qualquer valor de t real. Deixando bem claro aqui que o período t grande é uma constante positiva. Quando uma função é periódica, ela não admite um único período. Ela admite sempre infinitos períodos. Porque se ela repete de t em t, ela também repete de 2t em 2t, de 3t em 3t, de 4t em 4t e assim por diante. O fenômeno periódico com o qual a gente tem bastante familiaridade é a sequência dos dias da semana. Por exemplo, hoje, o dia que eu estou gravando, é quarta-feira. Daqui 7 dias será quarta-feira de novo, e 7 dias depois, quarta-feira de novo também. Daqui 70 dias vai ser quarta-feira de novo, porque 70 também é um período dos dias da semana, assim como 700 e 7.000, ou qualquer múltiplo de 7. O mesmo acontece com as funções reais. Quando uma função real admite um menor período, a gente diz que esse menor período é o período fundamental. E o período fundamental permite definir também a frequência fundamental, que é o inverso do período, e a frequência angular fundamental, que é 2π dividido pelo período fundamental. O seno de t tem período fundamental 2π, assim como o seno de 2t tem período fundamental π, e o seno de 3t tem período fundamental 2π dividido por 3. Os períodos possíveis para a função 2t, então, são π, 2π, 3π, 4π e assim por diante. O período fundamental da função seno de 2t é π. Então, os períodos possíveis são π, 2π, 3π, 4π e assim por diante. Já a função seno de 3t tem período fundamental 2π dividido por 3. Assim, os possíveis períodos são 2π dividido por 3, 4π dividido por 3, 6π dividido por 3, que é 2π, e assim por diante. A pergunta que a gente coloca aqui é se existe um período comum entre essas duas funções. Será que existe um n e um m, tal que o t1 de n é igual ao t2 de m? A gente recai num problema de múltiplo comum. Igualando os períodos, a gente descobre que o n dividido por m é igual a 2 dividido por 3. A menor solução positiva para esse problema é n igual a 2, m igual a 3. Isso é equivalente a dizer que o período da função é 2π. E não é difícil mostrar que 2π também é o período fundamental. A frequência angular é 2π dividido por 2π, que é 1. No Sistema Internacional de Unidades, 1 radiano por segundo. O cosseno tem período 2π, mas quando a gente eleva ao quadrado, a gente altera o período, porque as partes negativas são rebatidas como positivas, alterando a periodicidade da função. Mais formalmente, a gente pode simplesmente usar uma identidade trigonométrica que diz que o cosseno quadrado de t é 1 mais cosseno de 2t, tudo dividido por 2. E aí fica bem claro que a frequência é multiplicada por 2, pelo que o período é dividido por 2. Então, agora o período de cosseno quadrado de t é π. Agora, o h de t é o módulo do cosseno de πt. O cosseno de πt tem período 2, mas o módulo do cosseno de πt vai ter período 1. Pelo mesmo efeito do que aconteceu antes, a gente vai rebater as partes negativas para cima. Aqui eu só vou desenhar um esboço do gráfico para a gente ver o que acontece.
Estão vendo ali, quando a gente rebate a parte negativa para cima, a gente dobra a frequência. E, portanto, agora o período é 1.